Bom, então a segunda tarefa, né? Nós vimos aí, então, primeira tarefa, consciência psicológica, segunda tarefa do clínico, ligar emoções e sensações corporais à memória da infância. Vou conectar essas queixas, esses sintomas com as memórias da infância. E aí eu conecto não só emoções e sensações corporais, como eu tento conectar o problema atual com, com o que aconteceu na infância. Então, eu vou buscar a conexão entre o relato atual do cliente e as memórias da infância, isso que eu disse, né? Então, quando ele está ali te descrevendo a queixa dele, e aí essa fase de avaliação, né? Fiz a fase de avaliação, descobri quais são os esquemas, já tem um vínculo para começar a trabalhar um pouquinho em imagens, mais com conteúdo emocional mais aflitivo. Eu vou começar a buscar fazer essa conexão, então, do relato atual com alguma memória. Vou ligar o problema atual com alguma memória da infância, né? Igual aquele exemplo que eu dei lá, da mãe que foi esquecida pela filha, conecto lá na infância com a criança tendo sido esquecida na escola pelo pai e volto aqui para a situação atual. Ligar suas emoções e sensações corporais a memórias da infância. Então, se o cliente está aqui muito ansioso ou muito depressivo, né, esse é um sentimento ou emoção que está na situação presente situacional, né, a ansiedade, por exemplo, essa descarga autonômica, ela ocorre aqui no presente, e eu vou conectar essa forma com que ele se sente hoje com as experiências da infância, com as memórias da infância, né? Então, esse quadro depressivo que eu vou tentar conectar com essa criança abandonada, privada emocionalmente, que nunca teve as suas emoções atendidas, ou com essa criança abusada, né? Então, eu vou tentar fazer essa conexão entre como que a pessoa se sente no momento, como que o corpo dela manifesta essas emoções com as memórias da infância. Tente se lembrar de algum momento da infância que você teve essa mesma sensação. Então, eu vou trabalhar mais dessa forma, né? Perceba ali essa emoção intensa, né? Ela descreve uma emoção intensa ali numa situação que você percebe e situacionalmente aquela emoção está um pouco desconectada, como o caso da mãe que quase teve um ataque de pânico porque a filha esqueceu de buscar ela. Então, você percebe que é uma emoção muito intensa e um pouco desconectada com a situação. A situação em si não parece, sozinha, ter contribuído para aquela aflição psicológica. Aí você vai convidar para que ela tome primeiro consciência de como que ela se sentiu naquela situação atual, qual que é a emoção, né? Vamos identificar a emoção, identificar a emoção, sentimento, e o corpo, como que está o corpo? Aonde que a raiva, aonde que essa raiva está no seu corpo? Nas costas, consegue sentir essa raiva? Uhum. Tá, agora vamos tentar lembrar uma situação que ocorreu na infância, que você é, teve a mesma sensação. Feche os olhos, né? Aqui eu posso até ter feito, quando eu vou fazer trabalho com imagem, posso ter feito um exercício de relaxamento antes. Então, eu vou convidar para fechar os olhos, voltar na infância, tentar imaginar, infância e adolescência, né? Tentar imaginar uma situação em que ela se sentiu da mesma forma. Que ela se sentiu, por exemplo, que ela perdeu o controle. E aí aqui eu vou fazer a conexão. Você consegue se lembrar de algum momento da infância que sentiu tanta vergonha e tal? Essa conexão. Então, primeira tarefa, consciência psicológica. Consciência psicológica do quê? De todo o material do sujeito. E aí eu não deixo nada de fora. Eu não priorizo, né? Eu vou levar em consideração cognição, emoção, sensação corporal, memórias. Aí, esse aqui é o esquema. Aí eu posso trazer estilos de enfrentamento, né? E aí, dependendo, eu ainda posso trazer até as respostas de enfrentamento. Primeira tarefa. Aí eu fui lá, ele já compreendeu isso que faz de avaliação, compreendeu quais são os esquemas, como que esses esquemas surgiram lá na infância. Ele sentiu a nível emocional, ele compreendeu cognitivamente, sentiu a nível emocional esses esquemas. Faz sentido para ele isso?
conceituou o caso. Olha, você tem esse esquema, esse surgiu assim. Faz sentido a conceituação? Aí a gente vai começar a ligar, então, fez sentido. Vamos ligar, então, os temas atuais com os esquemas. A gente vai fazer essa ligação e depois vai fazer a reparação parental. O que é a terapia do esquema? Declaração de guerra aos esquemas. O objetivo de uma terapia do esquema, quando você faz esse contrato psicológico com o cliente e num setting terapêutico, toda situação tem várias formas de você conduzir, né? Depende muito da sua abordagem, mas tem abordagens que elas são mais abertas assim, elas permitem você ver intervenções mais protocolizadas. E para a mesma queixa, eu tenho vários caminhos de intervenção. Se eu, nesse contrato psicológico com o cliente, né, nós acordamos fazer esse caminho da terapia do esquema, é uma declaração de guerra aos esquemas. A gente constantemente vai estar combatendo os esquemas. Eu cuido dos problemas atuais, mas sempre vou conectando. Reduzo os sintomas, conecto com a infância, faço a reparação parental, trago para o presente, fortaleça esse adulto saudável, leve esse adulto saudável lá para a infância, coloco ele para enfrentar aquelas situações aversivas, trago ele para a situação atual, tento fazer com que ele, se na situação atual o cliente é uma criança ferida, quebrada, eu tento fazer com que esse adulto saudável que eu estou fortalecendo junto com ele na terapia tenha condições de acolher essa criança. Então, constantemente, o meu objetivo é o quê? Enfraquecer os esquemas. Eu acredito que se eu enfraquecer esses esquemas que são remotos, o meu cliente vai ter condições de ter uma vida plena, de fazer escolhas desvinculadas a esquemas rígidos, fixos e disfuncionais. A maioria dos esquemas não se curam completamente, pois não se podem erradicar as memórias. Quando nós falamos de esquemas, nós estamos falando de personalidades. Terapia cognitiva para transtornos de personalidades. Esse é o primeiro trabalho forte do Jung. Quando eu estou falando de esquema, eu estou falando de personalidade. A personalidade, ela possui, assim, a gente pode pensar como uma grande estrutura, como um grande edifício, né? Que ele foi sendo construído ao longo da vida. E eu tenho alguns pilares nesse edifício que são pilares centrais, que se eu retirar aquele pilar, o edifício todo descompensa. Então, quando eu trabalho com esquema, eu também não posso ter a ingenuidade de achar que eu vou apagar e zerar um esquema. Estou trabalhando com a personalidade do sujeito. Por isso que é tão importante na terapia do esquema fortalecer o adulto saudável, porque aquela criança ferida ela vai continuar lá, mas quando eu tenho um adulto saudável, ele tem condições de proteger, ele tem condições de acolher emocionalmente aquela privação emocional, ele tem condições de se fortalecer para deixar de se subjugar. Mas esse esquema de subjugação, ele vai ser enfraquecido, mas ele continua como um componente. E aí eu penso o sujeito como amadurecendo, né? O processo de mudança não é um processo de zeragem, de apagar e começar tudo de novo. É um processo de amadurecimento. Por isso que a gente não fala em cura, né? A gente fala em ganhos na terapia. Quando a gente olha para ganhos, o sujeito ele vai tendo ganhos constantes. A cura completa do esquema é possível? Provavelmente não. Por quê? Isso que está dizendo aqui, ó. Memória, a gente, não apaga. Memória tem uma função adaptativa muito importante, né? Que é fazer você se lembrar de situações que, de alguma forma, colocaram você em risco. Agora, quando eu faço o trabalho emocional e eu faço aquela catarse ali, aquela emoção bloqueada associada à memória, tinha uma memória com conteúdo emocional muito forte. Quando eu propicio essa descarga emocional,
a memória até que pode continuar, mas a importância dela se reduz. Assim como várias memórias que você tem, que são pouco significativas e que dificilmente você vai conseguir recuperar elas, embora elas possam ainda estar armazenadas. Tranquilo? Márcio, só uma questão. Então, nesse momento, voltar para ele, como se fosse ele lidar com aquele problema como adulto, proteger a criança, é isso. Eu sempre faço assim, ó. Eu sempre penso assim, ó. Vou pensar assim, ó. A criança, a situação aversiva, o abusador, por exemplo, ou pai e mãe permissivos, ou pai e mãe que não permitia a criança se expressar verbalmente ou emocionalmente, não validava, né? Então, eu tenho a criança, tenho lá a figura que contribuiu para a privação da necessidade emocional, e eu tenho o adulto saudável. Eu vou levar nas vivências de volta à infância e eu vou vivenciar sem levar o adulto. Eu vou pedir para que ele se veja numa situação aversiva, que o pai está abusando dele ali emocionalmente, fisicamente e tal. Para quê? Para que ele recupere a memória com maior grau de vivacidade. E esse maior grau de vivacidade, ele conseguia acessar essas emoções bloqueadas, essa sensação corporal que ele vai sentir. Quando você levar ele num ponto traumático, você vai ver o corpo dele descarregar. Então, aqui é uma catarse emocional. Catarse, Você vai levar exatamente. ele lá e ele vai desbloquear. Aí você vai fazer só a catarse? A catarse, por si só, já é terapêutica. Mas você não vai fazer só isso. Aí você vai levar o adulto, que hoje é um adulto, e tem condições de responder de igual para igual com o abusador. Você vai levar o adulto para fazer o quê? A reparação. E o adulto lá, na cena, isso aqui é imaginação. Ela vai proteger a criança. Aqui, embora seja imaginação, o que se acredita e o que se espera é o quê? Quando eu crio esse cenário, eu estou reestruturando, ressignificando as memórias, a história de vida do sujeito. Então, eu promovo a catarse, mas eu levo para fazer a reparação e ajudar na ressignificação. Fez, fortaleceu, trago de volta o adulto saudável aqui para a relação atual, onde ele está disfuncional. E esse adulto saudável, eu vou auxiliar ele a reparar essa criança ferida aqui. Ou disciplinar essa criança birrenta, por exemplo. Entendeu? Então, a terapia ela vai sempre funcionar assim, ó. Vou na infância, ativo, faça catarse, faça reparação, fortaleça o adulto, proteja a criança. O adulto, ele não tem condições emocionais para ir lá reparar a criança. O que eu faço? Eu, enquanto terapeuta, peço licença, um vínculo bem formado, peço licença e pergunto se o meu cliente consegue me imaginar lá naquela imagem. Ele, o abusador e eu. E eu vou confrontar o abusador. Eu vou proteger a criança. No caso em que o adulto saudável está muito fragilizado e ele não consegue fazer a reparação. O que eu preciso fazer lá nessa infância? Catarse e enfrentar. Preciso proteger. Porque naquela época a criança não conseguia se proteger, mas hoje ela consegue. Então a gente vai passar limpo essa história, reconfigurar, ressignificar, reorganizar, produzir um relato coerente para a vida desse sujeito. E aí aqui, ó, é forte, né? Forte. Muito legal. Muito bom. Muito bom, mas quando a gente entrar um pouquinho mais à frente, nós vamos entrar na parte da intervenção. A gente vai fazer tudo, intervenção cognitiva. Quando chegar na vivencial, vai brincar entre a gente mesmo, trazer, né? A gente trazer uns conteúdos mais leves, uns memórias mais positivas. Mas, assim, para a gente ver como que funciona, como que é ajudar a formar essas imagens, né? Então, o objetivo do grupo é formação de terapeuta, né?
O tratamento meu, eu tenho Ótimo. que lembrar o quê? Ó, ele ocorre onde? Nível cognitivo. Eu esqueço as crenças? Não. Por que que ela é um braço da TCC? Porque ela considera as crenças. Pensamentos automáticos. Às vezes o cliente tem muitos pensamentos automáticos, crenças intermediárias, crenças centrais. Esse trabalho cognitivo eu vou fazer muito próximo da TCC. Aqueles instrumentos, aquelas técnicas da TCC a gente utiliza. Então, por exemplo, no primeiro momento, eu não vou poder entrar direto no afetivo. Às vezes eu vou precisar fazer um trabalho cognitivo para ele entender num nível racional o que que aconteceu com ele. Depois que ele consegue formar uma explicação coerente, ele pode te dizer assim, ó, eu até entendo, mas eu continuo me sentindo ainda como um desastre. Aí eu vou fazer o quê? Ele entende, ele compreende, não preciso fazer psicoeducação, tudo tranquilo. Então agora vamos viver esse conteúdo, vamos sentir a nível emocional esses esquemas. E aqui eu começo o trabalho vivencial. Trabalho vivencial aqui puxa psicodrama, puxa as técnicas da Gestalt, puxa TCC, tem o trabalho com imagem. Então, como é uma terapia aberta, assim, sem dificuldade de se relacionar com o que é bom nas outras abordagens, a gente não tem problema com relação a isso. TCC fala muito de trabalho com imagem, ótimo. Ah, mas eu quero fazer o trabalho com imagem, eu quero fazer uma dramatização. Tranquilo. Eu quero fazer uma técnica da cadeira da Gestalt. Quero colocar o cliente uma cadeira vazia e ele imaginar o pai sentado naquela cadeira vazia e desenvolver esse diálogo com o pai. E eu posiciono a terceira cadeira como a figura protetora, como o terapeuta ali que acompanha a situação. Quando precisar, eu faço a intervenção. Ou eu posso me colocar numa cadeira, ele noutra, e eu vou representar o pai, ele representa ele mesmo, depois a gente troca de papel. Nível afetivo. E o interpessoal? Relação terapêutica. Para a psicanálise não é fundamental pedra de toque para o tratamento da transferência e a contra-transferência? Aqui a relação interpessoal é isso. Eu vou trabalhar reparação parental, vou receber o conteúdo dele, vou tentar cuidar dele, vou levar em consideração a minha contra-transferência, que são os meus próprios esquemas, vou precisar trabalhar os meus esquemas, se algum esquema meu está interferindo no tratamento. Às vezes eu tenho um esquema de defectividade, eu me acho defeituoso e eu estou com um paciente narcisista. Então, esse esquema meu é, na verdade, uma contra-transferência que eu estou levando ali para a relação. O paciente está trazendo, transferindo para a relação terapêutica ali toda essa figura que ele foi construindo, né? Essa figura que veio desde a infância, ele traz para a relação, ele começa a ser arrogante com você, terapeuta, e você traz seu esquema de subjugação ou de defeituoso. E aí a relação terapêutica vai funcionar? Não. Você vai contribuir para repetir o esquema, em que ele se coloca como arrogante, abusador, e você como defeituoso e abusado. Foi terapêutico? Não. Então, a parte interpessoal é isso que eu levo em consideração. Trabalhei esquema, beleza. E a parte do comportamento? O comportamento não é uma reação ao esquema? Não vou deixar de lado. Aí eu vou fazer intervenções comportamentais. Preciso trabalhar alguma exposição, preciso ir lá nas técnicas da comportamental, fazer uma ativação comportamental. Tem um quadro de depressão aqui. A gente trabalhou os esquemas, eu vou precisar ativar esse paciente para ele melhorar o nível de humor dele. Então, eu vou focar em técnicas puramente comportamentais. Pessoal, 4 minutos, a gente encerra por aqui hoje, mas dá tempo de fazer perguntas, se alguém quiser perguntar alguma questão, fique à vontade. Se não, a gente já